Monark de novo andou falando besteira no Twitter e tomou uma repercussão, teve repercussão aí na direita. Monark ataca aí os seus, aspas, né, amigos do MBL, um grupo que sempre o defendeu o Monark, dizendo que escreveu lá no seu Twitter que o MBL é mais um grupo do sistema que só não aderiu ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, porque o Bolsonaro não quis lhe dar carro. Uma tremenda mentira do Monark, né? Tá muito enganado. Monark, me desculpe, é um cara bastante controverso e muito enganado sobre vários assuntos. Esse é um deles, esse é um dos assuntos que o Monark sequer tem ideia do que está falando, né? Sequer tem ideia do que está falando. O MBL nasceu lá atrás, movimento de direita, do espectro político de direita, né? Era para ser grande, se tornou pequeno. O bolsonarismo tomou conta das ruas do Brasil, a direita em massa, todo mundo aderiu ali até 2018, 2019. O Brasil aderiu em peso e seguiu aderindo 2020, 21, 22. Olha a votação que o bolsonarismo teve aí na eleição de 22, elegendo uma enorme bancada. O PL foi eleito 99 deputados, o maior partido de deputados aí do Congresso, o maior partido, e foi a maior decepção. Olha a CPMI, o que aconteceu na CPMI dos atos do dia 8. A direita não faz nenhuma oposição ao governo Lula, isso é um fato. A maior oposição que eles se vangloriavam a ser, eles estavam propostos a ser, eles se propuseram a ser essa maior oposição já vista. Nunca aconteceu, não vai acontecer. 30% do PL vota com o governo, as matérias importantes, o bolsonarismo se junta com o petismo. É só acompanhar as votações aí e você vai ver, né? Aí, não estou nem falando republicanos, que deve ter só uns 3 deputados ainda fiéis às pautas de direito. O resto está tudo no governo Lula, tudo. Então, o MBL se manteve fiéis àquilo que ele acredita. Não, sempre fez oposição ao governo Bolsonaro. Então, o Monark está bastante enganado a respeito disso. Enganado sobre muitos aspectos. Isso não tira o fato dele ser um perseguido pelo Alexandre de Moraes, mas não é só ele, viu? Mais gente, viu? Não é só o Monark. Mas o caso dele é bem clássico, bem claro, né? Mas muitas vezes pelas besteiras que falam, pelas inúmeras besteiras que falam. O Monark nunca foi aceito pelo bolsonarismo. O bolsonarismo sempre esculhambou o Monark, sempre. Agora ele está de bem lá com os influencers bolsonaristas, que não podem a semelhança dele, mas por outro motivo, né? Que aqueles pediram um golpe de Estado, incentivaram as pessoas a pedirem intervenção militar com Bolsonaro no poder, a nova turma lá do Monark. O Monark está preso entre o sonho dele libertário e ele ficou preso nesse sonho, criando um monte de teorias conspiratórias que não tem nada a ver, urna fraudada, argentino, código-fonte, mentirada toda. E pior de tudo, criou essas teorias conspiratórias e ficou preso no famoso xadrez 4D, 5D, 7D dos bolsonaristas. Ele ficou preso nesse xadrez aí 4D e não consegue sair. Ele fica entre a realidade, o sonho, o devaneio e as teorias conspiratórias e falando em uma bobajada atrás da outra, mas tem um séquito aí de seguidores e o que ele fala pelo número, pelo volume, causa impacto, porque muita gente segue, mas tá fora da casinha. Mas isso não retira o fato de ele ser um perseguido pelo Xandão, mas ele comete uma tremenda injustiça com os caras que os defendem, que sempre defenderam o Monark. Essa turma aí do MBL, os caras do MBL sempre defendeu o Monark. E eles sai pirando a batatinha, atacando mas dá bastante, com
como se ele fosse aceito lá pelo bolsonarismo. Nesse momento deve ser aceito, né? Deve ser aceito, deve faturar algum na internet, como os outros influenciadores que não podem estar no Brasil, estão nos Estados Unidos, porque pediram um golpe de Estado e seguem mentindo lá. Isso dá muito like, isso dá muita monetização, porque falar a verdade, falar que o argentino era um tremendo fanfarrão, mentiroso, é obviamente que você, a maioria de direito, não vai gostar e não dá o like a quem fala isso, né? Obviamente. Falar que código-fonte, o PL tinha o código-fonte, todos os partidos tinham, e é um tremendo idiotice. O cara até foi botar uma bomba pelo código-fonte, foi brigar lá em Brasília, acabou botando uma bomba, foi condenado, 10 anos. Ainda bem que não explodiu, incompetente não explodiu a bomba. Código-fonte. Então são urnas fraudadas. O Exército fez a auditoria das urnas, não teve nada, inspecionou as urnas depois da eleição, nada. Não teve fraude. Agora o Exército não presta, né? Só ia prestar se falasse aquilo que a teoria conspiratória queria que falasse para encaixar na teoria. Teve fraude, né? Então, nesse contexto dessa realidade, sonho, xadrez 4D, ele está preso nessa caixinha e muito provavelmente deve ficar lá. Não saia. Depois que a pessoa caiu na armadilha desse xadrez 4D aí, 5D, 20D, não sai, ela começa a acreditar em todas as teorias conspiratórias. Tem gente que acredita que o Lula morreu, o outro acredita. É só maluquice, cara. Não teve fraude, e código-fonte o PL tinha. A ação mesmo do PL só questionou o segundo turno. O argentino é um tremendo fanfarrão e aquela planilha que você botava, dava o voto lá na caixa prego, aquela planilhinha de Excel mentirosa pra caramba, na verdade perdeu. Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Perdeu porque cometeu em várias áreas muitas coisas erradas e aí não deu o voto, cara. Aí foi perdendo e perdeu para ele mesmo. E o monarca agora, nesse enredo todo, preso nesse enredo, tá aí nos Estados Unidos mais um, mas ele, todas essas loucuras dele, todo esse negócio fora da caixinha dele, não tira o fato dele ser efetivamente um perseguido pelo monarca. Mas a turma de direita, por isso que eu sou contra golpe de Estado, colocar um ditador de direita ou de esquerda. A turma de direita perseguiam também os desafetos do governo Bolsonaro, perseguiam e muito, tentavam prender, como tudo que é muito autoritário vai nessa linha. Olha agora o caso da ABIN, um caso gravíssimo da ABIN, espionando desafetos políticos. É um dos casos mais graves desde a redemocratização. É isso. Então, regimes autoritários, figuras autoritárias, populistas, não é o caminho aí para uma solução legal para o país. Mas o monarca não vai sair. Quem entra nesse xadrez 4D, às vezes consegue sair, né? Respira e começa a ver conteúdos. A maioria das pessoas busca conteúdo que reforce aquilo que ele acha que sabe. E a gente sabe tão pouco das coisas. A gente sabe tão pouco. Então, as pessoas deviam querer buscar várias fontes, vários ângulos, vários prismas do mesmo assunto para formar opinião. Mas as pessoas gostam de que reforce ou a ignorância ou a sabedoria, sei lá, né? Vai que. Mas normalmente estão errados. Normalmente a gente sabe muito pouco das coisas. Tem que ir atrás, ver uma opinião aqui, ver outra, ver uma notícia aqui, ver outra lá, para você juntar esse monte de coisa, bater isso tudo no liquidificador e dar um pensamento mais consistente. Mas você tem que ver as coisas por outro ângulo, por outro prisma. É isso que a gente se propõe aqui, para que você abra aí sua cabeça, comece a enxergar os mesmos problemas por vários ângulos e forma a sua opinião. Mas ficar nessas teorias conspiratórias como o monarca agredindo a tudo e a todos, a direita se limitou a isso que o monarca está fazendo. Agora eu acho que ele conseguiu
vestir bem, virou um bolsonarista clássico, Monark agora. A direita, essa direita aí mais sectária, ela se reduziu a xingamentos, como se isso fosse argumentar com alguém, fosse mudar a opinião de alguém, você xingando as pessoas, mas não tem consistência nenhuma, você não vê argumentos consistentes, você vê teorias conspiratórias, às vezes muito esdrúxulas, às vezes dá um trabalho para que você desmembre e fala, esse cara está mentindo. Mas, via de regra, são teorias conspiratórias, muito xingamento e, infelizmente, eu tenho que falar para você de direita, isso aí, se continuar assim, o Lula governa. O país ganha a próxima eleição se continuar desse jeito. E o PT governa o Brasil até 2030, o que não é nada bom, porque o PT gosta de aumentar impostos. É um partido que no Congresso as pautas de esquerda não andam muito, mas no Estado, nas políticas públicas, elas caminham muito, eles trabalham muito nisso. E você que é de direita, se continuar nesse chororô, sem argumentar, sem estudar, sem se preparar, obviamente, sem você querer, você estará trabalhando para o PT, porque a luta política não se resume a você xingar, ganhou, não é assim, não funciona assim. Olha a CPMI que aconteceu com a maior oposição, que tinha tudo para ser a maior oposição, 99 parlamentares de um único partido, mais 40 e tanto de outro, mais 40 e tanto do PP republicano, tinha tudo para falar, ó, oposição se faz desse jeito. Olha o que virou. O Lula está com 350 parlamentares em sua base. Então, desse jeito, prepare-se aí para o PT ganhar as próximas eleições de novo. E olha que o PT erra bastante. E a rejeição do Lula cresce, mas fica nessa dicotomia de xingar, ou teoria conspiratória, xingar, teoria conspiratória, xadrez 5D, não vai levar. Isso não é argumentação. Você não vai conseguir mudar a opinião assim, nem do seu filho de 7 anos de idade. Era isso que eu tinha. Inscreva-se aqui, cara, aqui. Por isso que é legal você vir para a nossa comunidade. Aqui você vai ver os problemas por outro ângulo, outro prisma. Todos são bem-vindos, todos. A gente respeita todos os pensamentos, todos são bem-vindos. Vem pra cá. E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu.